Tá entrando. Aqui. Foi. Obrigado. Tchau, tchau. O rosto tá direitinho, não? Tá. Assim? Como assim? Qual o jeito? Aham. Então, posso mandar? Já, um abraço. Boa tarde. É a primeira vez que participo de um live, né, um live, e é natural que aconteça essas, é, essas coisas que ainda não estão acertadas. Meu nome é Amauri, eu sou do lar de José, na Ilha do Governador, e a União Espírita Carlos Chagas. Eu vou falar sobre o tema Causas Atuais das Aflições, capítulo 5, itens 4 e 5. E para iniciar, né, fazemos uma pequena prece solicitando aos amigos espirituais que nos auxiliem para que possamos dizer tudo aquilo que estudamos, né, e conseguir transmitir a vocês que nesse momento estão participando a mensagem que me cabe. Com relação às causas atuais das aflições, as aflições vêm em função do planeta que hoje nós ocupamos. O nosso planeta ele está classificado como um planeta de provas e expiações. E, como tal, o mal ainda prevalece sobre o bem. O planeta vem há centenas de anos sofrendo alterações gradativas, como a própria natureza. A natureza, ela não dá saltos. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu instante. Então, esse progresso que o planeta está fazendo, nós o acompanhamos. E a humanidade vem mudando gradativamente e rapidamente. Em pouco menos de 200, 300 anos, nós hoje temos a capacidade de nos comunicar através da eletrônica, através dos aparelhos, com muita facilidade. Conseguimos falar hoje com os nossos irmãos de outros países ao mesmo tempo, como está agora. E, por ser um planeta de provas e expiações, né, nós que trazemos ainda para o planeta muitas imperfeições, né, apesar de já termos evoluídos através da reencarnação, nós trazemos muitas coisas ainda em aberto no nosso livro, né, da vida. E por estar em aberto, nós temos que utilizar-se da lei de causa e efeito. Através da lei de causa e efeito, nós agimos e aumentamos o nosso processo de dor, né? Ou o nosso sofrimento fica atenuado quando nós compreendemos o que se passa conosco. Por isso que a doutrina espírita, e quem está assistindo provavelmente, são pessoas como eu, que sou um biólogo, que sempre procurou respostas à problemática da dor, por que estamos aqui,
por que passamos por determinados problemas, por que nós vivenciamos a perda de entes queridos, de pessoas que amamos e se vão. Será que é só isso? Morreu, acabou. E não é, nós sabemos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vem para decodificar, fazer com que nós possamos entender a origem das causas, das dores, das problemáticas e aprender que nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui com pessoas, amigos e irmãos, familiares à toa. O lar que nós adentramos não é o lar que muitas vezes desejávamos, mas é o lar que nós necessitamos. É o lar onde nós vamos sofrer as verdadeiras experiências. Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles nos falam que o lar é a célula máter para que nós possamos desenvolver todo um processo, evolutivo. É ali que nós aprendemos a perdoar, a amar e aceitar cada um como ele é, e não como nós gostaríamos que o outro fosse. Essa é a raiz de toda a problemática da dor. É que nós muitas vezes não aceitamos o próximo como ele é. Nós aceitamos o próximo quando ele se modifica da maneira que eu gostaria e quero vê-lo. E aí nós sofremos quando ele não faz isso. Nós vemos isso dentro do lar, que é o início de tudo, com os nossos filhos. Quando eles vão crescendo e vão tendo opiniões próprias, opiniões que divergem das nossas, que colocam muitas vezes defeitos que possuímos, desnudando a cada um de nós. E nós sofremos. E por que nós sofremos? Vamos começar agora a comentar. Tim Hansel é uma pessoa nessa área. Ele diz o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, a dor. O que vem ser a dor? A dor é um alerta que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças, sem sequer nos dar conta do perigo. Então, quando você sente, às vezes, um mal-estar, ela está te avisando, alguma coisa está desequilibrada no seu organismo e precisa mudar. Então, o que você faz? Você vai ao médico. O médico vai, de acordo com o prognóstico com que ele analisa, ele vai dizer, olha, você tem que cortar isso, você não pode mais comer esse tipo de alimento. E assim, você vai sendo lapidado, tolhido, para você melhorar. E que vem a ser, no caso, o sofrimento. O sofrimento, ele nos auxilia a compreender ou a não compreender. Existem pessoas, infelizmente, que diante da dor aumentam, somatizam essa dor, transformando essa dor numa coisa muito maior do que ela é. A gente vê isso durante a semana, durante o dia, durante a nossa vida cotidiana, quando nós estamos com amigos que muitas vezes dizem assim, você não sabe o que eu estou passando, a minha dor é enorme. E muitas vezes aquele que está ouvindo tem uma dor muito maior e está sorrindo para aquele nosso irmão,
que diz que aquela dor, que aquele sofrimento dele é extremamente grande. Então, o sofrimento, ele é somatizado ou não. Quando nós aprendemos a compreender a dor, nós temos a possibilidade de sofrer muito menos e passar por ela muito mais rapidamente. Felicidade ou infelicidade, liberdade ou prisão emocional, gratidão ou arrependimento dependem muito de como você escolhe interpretar a situação em que você está. Como tudo isso é emoção, o pensamento pode ser modificado. Aonde está a origem de tudo isso? No nosso pensamento, né? E o nosso pensamento é aquele que pode somatizar a problemática ou pode não somatizar. Conforme eu falei para vocês, tudo que nós muitas vezes passamos tem duas origens. Causas atuais, que não tem nada a ver com o nosso passado, e quando o que acontece com você é uma coisa muito constante, que você não consegue sair, muitas vezes pode ter origem no passado, nas vivências que você teve em outras vidas e que você deixou de resolvê-las, que você deixou de, como eu vou dizer, você deixou de eliminar o problema na outra existência. Então ele vem como uma moeda de acúmulo. É como se eu fosse guardando problemas para resolver numa outra existência. E aí elas vêm com causas passadas, né? Tipo, nas causas atuais, nós podemos ter quantas doenças e enfermidades, né? Elas decorrem da nossa intemperança, dos nossos excessos. Quantos pais eles são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio, para vocês terem uma ideia, as más tendências, por fraqueza, por indiferença, né? E deixaram que esses germes se desenvolvessem, né? Transformando-se em orgulho, em egoísmo. Então, isso é uma problemática que nós vamos fazendo em nós mesmos. Não há culpa, não há erro, não há falha, né? Porque tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Existem pessoas que elas não conseguem se perdoar. Quando elas não conseguem se perdoar, a coisa se compromete, né? Muito. E esse comprometimento faz com que o nosso sofrimento amplie, né? Que eu sofra mais do que na realidade ele é. Tem pessoas que criam suas próprias tempestades e depois ficam tristes quando chove. Então, os caminhos que nós escolhemos são nos dados pelo livre-arbítrio. E por ser escolhido por nós, muitas vezes nós depois dizemos: ah, Deus está me castigando, Deus está me punindo. Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Deus nos ama como nós somos. Deus nos aceita como nós somos, mas nos deu e nos dá o livre-arbítrio. É através do livre-arbítrio que nós fazemos as escolhas. Então, tudo na vida física são escolhas. E nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós não vamos poder colher rosas se nós plantamos no nosso caminho espinhos. E isso é muito ruim, muito desagradável, porque nós vamos colher isso. E achamos que Deus
nos está punindo. A lei de causa e efeito, ela é exatamente aquilo que nós fizermos. Uma outra coisa também importante, né, é que o significado das nossas aflições, ela é um meio de nós progredirmos. De acordo com aquilo que nós aceitamos, que nós achamos que vamos ter que fazer, ou qual o caminho que nós vamos ter que trilhar, faz com que nós cresçamos, né? As aflições, elas são advertências do meu mal proceder, né? Ela nos dá experiência, ela faz nos sentir a diferença, descobrir entre o mal e o bem. Quantas vezes nós escolhemos determinados caminhos e caímos, mas por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, o que a gente faz? A gente permanece naquele caminho. E por permanecer naquele caminho, nós só aumentamos a nossa dor. Porque não queremos, muitas vezes, mudar o nosso caminho por causa desse orgulho e por causa da nossa vaidade. Nós precisamos trabalhar nossa humildade e reconhecer que nós erramos. Todos nós erramos. Eu, hoje, já não sou um broto, né? Já sou uma pessoa com mais idade. E que nós temos o hábito de dizer que nós, quanto mais idade temos, nós adquirimos experiência. Acontece que nós, da minha faixa etária, erramos, falhamos. E quando você reconhece que falha, você tem muito mais facilidade de chegar e pedir desculpas a alguém que você falou mais alto, que você gritou, que você incomodou. Fica muito mais fácil para uma pessoa que já tem essa visão. E por ter essa visão, facilita, né? E aquele que não tem, o que acontece? Briga com o mundo, briga com aqueles que ama, passa a não falar com eles, passa a não vê-los. Quantas famílias, né, têm irmãos que estão há 20 anos, 30 anos sem se falar? Quando seria muito mais fácil um dos irmãos pegar o telefone e ligar para o irmão e dizer: olá, sou eu, seu irmão, mas nós já não nos falamos há 30 anos. Pois é, eu estou te ligando para acabar com esse tipo de problema. Meu irmão, quero que você amanhã venha à minha casa. Amanhã é domingo, eu vou preparar um almoço. Traga os meus sobrinhos que já estão adolescentes. Quero vê-los, quero abraçar. Mas você não queria mais falar comigo. Pois é, eu errei. E nós perdemos esse tempo todo, 30 anos, mas ainda há tempo para que nós possamos remediar isso. Quero lhe dar um abraço. Você aceita almoçar na minha casa? É tão difícil, né? Para tantos irmãos fazer isso. Mas nós temos que compreender. E que quando a gente pede, às vezes, o perdão, né? Fala, você me desculpa, e o outro diz para você, eu não desculpo você, eu não te perdoo. O problema não é mais seu, meu irmão, porque você fez aquilo que a sua consciência mandou. O problema passa a ser dele. A doutrina espírita nos ensina que todos nós temos um elo, e esse elo é o pensamento. E o pensamento, quando ele vibra num nível mais elevado, nada do que possam outros irmãos pensarem, outros irmãos fazerem, nos atinge. Quando nós somos intimamente felizes, quando nós olhamos para o outro e compreendemos o outro como ele é, nós não sofremos mais. Muitas vezes nós exigimos dos nossos filhos aquilo que eles não podem nos dar. Porque nós achamos que ele tem que ser melhor do que nós. E muitas vezes nós é que viemos para ajudá-lo a crescer.
E quando nós entendemos que ele já atingiu o máximo, já atingiu o nível de compreensão que ele pode atender, nós fazemos o nosso máximo. Muitas vezes os nossos filhos exigem de nós aquilo que nós não podemos dar. Ah, mas eu queria ter um celular mais moderno. Mas esse é o celular que eu posso dar a você, com o salário que seu pai compra, ganha, que sua mãe também. Nós fizemos o nosso máximo. E muitas vezes, quando envelhecemos, né, eu vejo companheiros de todas as denominações, independente de ser espírita, católico, mas amigos, né, que dizem assim para mim: Amaury, eu não sei o que eu fiz de errado para o meu filho agir dessa forma. E aí eu digo para ele: você fez o seu melhor. Não se puna por algo que ele está te cobrando. Ele está exigindo algo que você não pôde dar naquele momento. Porque naquele momento você deu o seu melhor. Elimine da sua mente, como diz Joana de Ângeles, aquilo que está te freando no processo evolutivo. Se ele é um adulto, que ele busque aquilo que você não pôde, naquele momento, dar. Porque você fez o seu melhor e hoje ele está numa posição social melhor que a sua. E que ele busque dar aos filhos dele, aos seus netos, o melhor que ele também puder dar. Mas não é só dando as coisas que nós vamos melhorar o próximo. Nós muitas vezes deixamos de dizer um não que poderia mudar a história daquele ser que nós somos responsáveis e eliminar do caminho muitas dores, muitos sofrimentos. Mas nós só dizemos sim, 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 e isso não é bom. Isso não é bom. Certa vez, ouvindo um psicoterapeuta comentando a história de uma senhora que levou o seu filho a um pediatra e antes do filho entrar para ser atendido na pediatria, para um pediatra, ela entrou primeiro e pediu ao pediatra que ele a ajudasse com relação ao filho dela, em relação à alimentação. Ele só almoçava, só tomava café, né? Tomava o leite, comia o jantar com o celular. Se ele não tivesse o celular, ele não comia, ele não se alimentava. E o pediatra disse: claro que sim, senhora, eu vou ajudá-la. Pode mandar ele entrar. Quantos anos ele tem? E aí o psicólogo disse que o pediatra, que a mãe disse a ele que o filho tinha 1 ano e meio. Então, onde é que está o não? Quem é que comanda? É aquele que está chegando no mundo, que ainda não tem diretrizes, ou você? Então, nós fazemos à vontade, excessos de vontade, e muitas vezes não dizemos o não. O não que é importante, né? Porque se nós não fizermos isso, a vida vai fazer. E a vida fazendo, o sofrimento é muito maior. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz nessa área, né? E sermos cautelosos para que nós possamos auxiliar aquele que está sobre a nossa responsabilidade. Eu estou vendo aqui que vários irmãos estão nos acompanhando. A Sônia Alves. Sônia, obrigado por você estar acompanhando. Cláudia Riso, muito obrigado por você estar ao vivo conosco. Marlene Riso. Sônia Alves também mandando aqui, né? Curtindo. Denise Lima. Vamos ver aqui outros irmãos que estão acompanhando a gente.
Andréia Ferreira, boa tarde, Andréia. Obrigado por você estar aqui conosco, né? É, Luísa Bernardo, Eliana Maria, né? Acompanhando a gente aí. A Nízia Ferreira, Nízia, um beijo para você, para a mamãe, para todos, né? O Rodrigo Bernardo também, um beijão aí em todos. Bernardo Brandão, obrigado, Bernardo. Boa tarde para você. Jorge Dutra, boa tarde, Jorge. Estamos aí debutando nessa área. Maria Helena Silva. Fala, Maria Helena, tudo bem? Um beijo para você, um beijão aí na família, no Amaro. Sônia Alves aqui de novo. Rosimere da Silva. Rosimere, um beijão, Rose, para você, viu? Luciana Pinto Muneron, parabéns, obrigado por você estar ouvindo. Denise Mortiz, assistindo, muito obrigado. Estamos todos aqui ao vivo. Meus amigos, a causa de todo o nosso sofrimento está no nosso orgulho, né? Que muitas vezes nós achamos que é humilhante nós reconhecermos que erramos. Erramos no trabalho, erramos com os amigos. A falha, né, o erro, é uma experiência que não deu certo. E isso é importante, a gente aprender que nós podemos falhar e corrigir. E é isso que é bom. Se nós permanecermos naquela situação, naquele mesmo problema, né, nós vamos virando um caracol fechado em nós mesmos. E aí começa a aparecer as doenças. Quantas pessoas às vezes estão trabalhando e vê um colega crescendo na profissão, se tornando um futuro chefe, mas como nós achamos que nós é que deveríamos ocupar aquele cargo, né? Nós, em vez de ficarmos felizes por ele estar crescendo, por ele estar caminhando para uma coisa melhor, né? E automaticamente eu sei que ele vai me ajudar, vai me orientar e vai fazer crescer, não. Dentro da minha cabecinha eu fico dizendo, eu é que queria estar lá, né? Eu é que queria estar. E aí geramos para nós problemas que vão aparecer na nossa área, primeiro na nossa área psíquica e depois na nossa área física. Então, muitas vezes, nós não gostamos de determinados amigos, pessoas. Convivemos, né? Um cunhado, uma cunhada, e acompanhado. E aí, uma mãe, um irmão, um primo, uma sogra, um sogro, e aí temos que conviver porque nós estamos casados, porque nós temos uma família comum, mas aquela pessoa me incomoda, aquela pessoa me faz mal. Então, por que que aquilo está me fazendo mal? Porque eu não o aceito como ele é. Porque do momento que eu aceito o outro como ele é, seja ele parente, colega de trabalho, não importa. Isso não vai alterar a minha harmonia psíquica. Então eu não sofro. Isso nós temos que trabalhar porque a própria Joana de Ângeles diz isso. Quando você conhece alguém, foi apresentado a alguém, e aí você aperta a mão daquela pessoa e automaticamente você faz um julgamento. Não gostei dessa pessoa. E aí você tem que fazer, como a Joana fala, uma reflexão interior e perguntar por que que você não gostou daquela pessoa se você está vendo ela agora. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer, né, dentro de nós. Porque se você não tem uma causa clara, você tem que relevar. E é isso que a gente tem que fazer. É um trabalho interior, um trabalho de melhora íntima. Não foi isso que o Cristo nos pediu? Amar o próximo como a ti.
E quando Pedro diz a Jesus que a lei mosaica dizia que deveríamos perdoar o próximo 7 vezes, e Jesus diz que a lei está certa, mas que ele diria que nós devemos perdoar o próximo 70 vezes, né? Se nós formos pensar assim, em nível de casa, de lar, né? Em uma semana, provavelmente, cada dia que você viveu com a sua esposa no lar, né? E nesse momento que nós estamos passando, nós já temos que perdoar muito mais do que 70 vezes. Já passou, já ultrapassou isso. Nós que estamos hoje vivendo, de certa forma, enclausurados, né? Em função do coronavírus, nós estamos fazendo um exercício que conviver. E conviver é mudança de atitude, né? É aquele que não fazia nada fora de casa, fazia só fora de casa, agora tem que lavar uma louça, tem que trocar a fralda do bebê, tem que ajudar a esposa numa atividade que é muito complicada, né? Porque quem trabalha só fora acha que é fácil, mas não é. É muito difícil, né? Aqui em casa todo dia eu lavo a louça, né? E eventualmente eu faço uma comida também. E a minha esposa passa a modificar a situação. Meu filho lava a louça. E assim vai. É um ajudando o outro. Não transformar esse convívio num sacrifício. Olha a oportunidade que tantos de nós estamos tendo de, por não poder sair, de jogar, de reunir o filho ou os filhos, né, juntamente na mesa com a mãe, com o pai, e vamos jogar Uno, vamos fazer um joguinho, vamos brincar. Olha quanto a gente está podendo fazer quando a gente dizia antes, eu não tenho tempo para você agora, eu não tenho tempo para ver, né? As escolas estão mandando para dentro das nossas casas os trabalhos, os exercícios, mas a convivência é importância, né? Como determinadas doenças também, né? Pessoas que são cuidadoras, pessoas que estão trabalhando, estão fazendo esse tipo de trabalho juntamente com os pacientes. Chico Xavier, ele diz assim: costumamos exagerar muito a questão das dificuldades e do sofrimento. É preciso ver as coisas sobre outros ângulos. Muitas vezes, as dificuldades são cercas de Deus para que nós erremos menos. Então, vejam essa colocação importantíssima de Chico. Muitas vezes nós somos tolhidos em diversas condições, socialmente, financeiramente. Eu quero aquilo outro. Mas muitas vezes nós somos tolhidos exatamente porque a espiritualidade sabe que se nós tivéssemos aquilo, nós provavelmente íamos meter o pé pela mão. Iam aumentar as nossas responsabilidades conosco mesmo. Muitas vezes, irmãos são retirados da vida para que ela não se complique mais, né? Eu me lembro de um caso que me veio agora à mente de uma pessoa que é médica e a filha estava doente. E a doença dela, ela estava programada para desencarnar com aquela idade, 8 anos, né, através daquela doença. E o que aconteceu? Ele era espírita e solicitou a Bezerra de Menezes, aos amigos espirituais, que levassem, né, a sua súplica para que ela não desencarnasse. E aí, Bezerra, né, diz
que a súplica daquele irmão foi levada e foi dita a ele, mais uma vez, sua filha, na programação dela, tem de se desencarnar agora. Mas ele insistiu, ele solicitou, ele rogou que a súplica dele fosse levada até a instâncias maiores. E foi levada a Maria, mãe de Jesus. E aí, Bezerra conta que a resposta veio dizendo: a sua súplica, que é sincera, né, será atendida. E a menina ficou boa, se recuperou. Quando a menina atingiu 15 anos de idade, ela se suicidou, em função de um namoro que ela teve com um rapaz, e o rapaz a abandonou, e ela, em processo depressivo, se matou. Então, o que aparentemente é negativo, né, para nós, muitas vezes, a doutrina espírita explica que não é, que o indivíduo atinge aquilo que precisava, ou muitas vezes é interrompido para um mal maior não acontecer, como foi o caso dessa nossa irmã que se suicidou. Tudo isso e não precisava ter acontecido, porque ela não estava preparada para aquilo, né? Se ela tivesse desencarnado naquele momento e que estava programado. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas solicitações, com os nossos pedidos, porque existem programações, né? Ninguém vai partir da Terra, como diz no livro dos Espíritos, os Espíritos falam isso, antes do prazo, né? Muitas vezes, só se nós, por inconsequência, fizermos isso, né? Se tem que atravessarmos uma passarela e nós atravessamos para ganhar tempo, atravessamos fora da passarela, no asfalto, nós podemos ser atropelados. Isso é uma irresponsabilidade nossa, né? Estamos usando o nosso livre-arbítrio mal. Então, se existe a passarela, é para que ela possa ser usada. Se devemos usar o cinto de segurança para que nós não soframos nenhum tipo de problema, nós deveremos usar, porque se batermos com o carro, poderemos ter uma fratura muito mais grave, muito mais séria, que pode nos levar ao óbito. Eu estou vendo aqui a Luciana Gonçalves. Boa tarde, Luciana. André Furtado também. Todos trabalhando em casa. Obrigado aí pela audiência, viu, de vocês. Podem continuar mandando aí o nome de vocês, que eu vou repassando aqui, porque está sendo uma honra para mim hoje estar ao vivo, né? Continuando, nós podemos dizer que a doutrina espírita ela vem nos auxiliar, nos esclarecendo os porquês. E ao esclarecer os porquês, nós compreendemos que tudo tem o seu momento, tudo tem o que nós temos que passar. Ninguém passa nada ou vivencia nada que não tem que vivenciar. Ninguém é privilegiado. Eu sou espírita, eu sou privilegiado porque eu sou espírita? Não. Eu terei irmãos meus, familiares meus, com doenças, com Parkinson, com Alzheimer, com tudo aquilo que hoje eu estou falando com vocês aqui. Ninguém é privilegiado. A diferença, muitas vezes, é que nós, como espíritas, compreendemos e passamos pelo problema sorrindo, dizendo: você tem problema? Não, não tem problema nenhum. Graças a Deus está tudo bem, porque temos saúde e podemos resolver o que estamos diante do problema. A Ana Maria Machado Lírio, oi Ana, boa tarde, ela disse assim: nunca tive
dificuldade de dizer não para as minhas filhas, quando necessário, e não me arrependo hoje. Elas sabem até onde podem. Parabéns, Ana Maria. É isso mesmo. É isso que você tem que fazer. Porque o não é mostrar que existem limites, né? Eu sou uma das pessoas que eu posso dizer a você, meu filho vai completar 10 anos, né? Apesar do cabelo branco, né? Eu tenho uma filha linda de 36 anos, chamada Fabiana, né? Está terminando a área de psiquiatria, psicóloga, perdão, e um filho vai fazer 10 anos. Ele não tem celular. Ele estuda numa escola cara, né, para o padrão social nosso, mas ele não tem. Enquanto os colegas dele têm iPhone 10, 11, 12, 13, 14, 15, ele usa o do papai e usa o da mamãe. Ele pede para usar. Porque tudo tem um limite, né? A gente vê pais aí dando iPhones de 11 mil reais e não tem nenhum celular. Nós estamos criando pequenos monstrinhos, né, que podem amanhã nos morder. A minha filha, que hoje é uma adulta, né, ela, a mesma coisa. Quando eu não tinha financeiramente, ou tinha financeiramente para dar, eu dizia, quando papai tiver o dinheiro, papai vai ver se pode te dar. E esse costume foi tão natural, que ela foi crescendo e dizia, pai, quando você tiver possibilidade, será que você pode me dar? Era assim que a coisa era feita. E o Vitor Hugo, né, o filhote também, age da mesma forma, sem revolta, sem brigar, sem cair no chão e se debatendo, né, como muitas crianças fazem aí, constrangendo seus pais nos shoppings, né, e os pais ficam olhando para o lado, o que é que vai fazer? Então nós temos que trabalhar isso, né? Nós não podemos deixar que aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade mandem em nós. Façamos o nosso melhor para que soframos menos. Eu vejo senhoras, né, em asilos, quando a gente vai, né, levar um alimento, ajudar, ouvir, né, porque é tão importante ouvir o outro. E a gente vê essas pessoas contarem as suas histórias e dizerem assim: o meu filho, né, me colocou aqui. E ao me colocar aqui, disse que toda semana viria me visitar. E já tem 2 anos que eu não o vejo. Não vejo meus netos, não vejo a minha sogra. E qual é o problema? É isso que eu quero dizer. Não tem problema nenhum. Você não fez o seu melhor? Fiz. Agora o problema é dele. Se ele não aparece, se ele não vem dizer que ama. É tão importante, meus irmãos que estão me ouvindo agora, dizer que a gente ama. O amor é importantíssimo. Vocês que estão agora nos seus lares, que estão vivendo o momento do coronavírus, olha a oportunidade que você tem de dizer: eu te amo. Eu vejo pessoas dizer para mim, e eu falo isso em palestras, né? Quem está me ouvindo e me conhece sabe que eu falo muito disso. Eu digo assim, a pessoa diz assim, não, mas eu não falo que eu o amo ou a amo, mas ela sabe. Não sabe, não. Diga. O outro quer ouvir. Seu filho quer ouvir que ama. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Filho, eu te amo. Quantas vezes o meu filho, que está com 9 anos ainda, chega de manhã cedo e fala: pai, você não me disse hoje que você me ama. E eu digo: eu não falei, mas eu amo muito você. E aí ele fala: eu também. Quando ele vai deitar, a mesma coisa. É tão bom a gente ouvir do outro, porque
vocês que estão me ouvindo agora, reflitam. Quando vocês vão deitar, vocês têm certeza, e eu não estou rogando praga a ninguém, vocês têm certeza que irão acordar no dia seguinte? Com certeza, vocês devem ter o meu pensamento que o meu. Não. Então, diga que ama, né? Agradeça a Deus quando deitarem, o dia que correu tranquilo, sereno. Quando abrirem os olhos de manhã cedo, diga obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais um dia de novas experiências com novos irmãos. Se vocês falharem, perdoem-se, porque o perdão é bom para mim, para quem perdoa, muito mais do que para aquele que eu estou pedindo perdão. O perdão é bom para mim porque equilibra o meu pensamento, equilibra a minha visão da vida. Então é muito importante nós falarmos que amamos o outro, né? Eu tenho muitos amigos. Eu abraço esses amigos, beijo esses amigos, né? Homens, mulheres, porque eu os vejo como irmãos. Eu vejo todos como meu irmão. Eu pertenço e eles pertencem e vocês pertencem à família universal. Em vez de nós perdermos tempo desejando mal ao próximo, porque cada um colhe o que planta, nós não temos que fazer isso. Eu vejo pessoas dizerem: ah, eu perdoei fulano, mas Deus vai puni-lo. Então você não perdoa. O perdão tem que ser íntimo. Nós temos que trabalhar isso. Se nós não conseguimos sempre olhar para aquela pessoa que nos incomoda, né, comecemos a orar por ela. Olha, coloque ela dentro das suas orações. Você vai se sentir melhor. Pode ter certeza disso. Eu estou vendo aqui a Sônia Alves Leite dizendo: sempre falei aos meus netos desde pequeno ao pé do ouvido. Vovó te ama. E para surpresa minha, a neta de 7 anos revelou lembrar disso. Então você vê como é importante. A gente acha que a gente não marca os nossos espíritos. O espírito marca. Quando nós estamos diante de uma pessoa aparentemente alienada no sentido de que a máquina física está doente. Vamos dar um exemplo. Síndrome de Down, né? Um autista, ou outros tipos de doenças em que o indivíduo fica com a mente física debilitada, o espírito está consciente, meus irmãos. Ele ouve. Ele não está naquela família à toa, aquela criança com a síndrome de Down, a criança com o autismo. Ela está porque aqueles que a receberam solicitaram ajudá-la na sua caminhada. Então, essa é a nossa responsabilidade. É dizer que ama, porque o espírito recebe aquilo. Eu me lembro de Chico, quando ele visitava uma senhora que era uma avó que cuidava da sua neta. A neta ela era completamente alienada, nasceu com aquela doença, e o Chico dizia a ela assim: vamos, minha irmã, vou te ajudar. Eu não estou recordando agora o nome da criança. E dizia: diga Jesus. Todas as vezes que ele visitava ela, ele falava isso. Essa criança, ela veio a desencarnar, né, no tempo dela de vida. E quando o Chico teve um infarto e teve que ficar em reclusão, porque na época não tinha a medicação e os tratamentos que tem hoje, ele tinha que ficar tranquilo em casa.
aparece um espírito de luz a ele, que a luz era tão forte que ele não conseguia vê-la direito. E diz a ele: eu vim aqui te ajudar. Eu vim aqui ajudar você. Você sabe quem eu sou? E aí ele disse: não, minha irmã, eu não me lembro de você. Então eu vou te recordar. E aí ele disse assim: você falava para mim Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que, apesar da alienação, o Espírito ouve. Eu estou vendo aqui o Jorge Dutra mandando dizer: muitos confundem desculpar com perdoar. Isso é verdade. Mas, Jorge, desculpar é o primeiro processo para nós perdoarmos. Quando nós começamos a desculpar pelo que ele é, por ele ser assim como ele é, você está começando a fazer esse processo de perdão dentro de você. Porque é complicado realmente perdoar. É por isso que a doutrina espírita vem nos dizer que, através da reencarnação, nós mudamos a nossa posição. Nós temos, Deus, na sua misericórdia infinita, nos deu a oportunidade de mudarmos a nossa história. Se nós não conseguimos mudar essa história hoje, nós criamos laços, elos, correntes que vão se arrastar pela eternidade e fazendo com que nós tenhamos novas oportunidades com aquele companheiro que nós tivemos desafetos. Então, se eu não conseguir nessa reencarnação, nessa encarnação, modificar esse elo de raiva, de ódio com esse nosso irmão, eu estou criando uma corrente com ele, um elo que é de ódio. Poderia ser de amor, porque o amor ele liberta, o ódio não. O ódio ele vincula. Então, esse vínculo que eu vou ter com esse irmão, quando ele desencarnar e eu desencarnar, eu terei uma nova experiência com ele. Se ele foi um colega de trabalho e que eu odiava e não o perdoei mais, e ele também não te perdoou, amanhã, numa mudança de posição, você pode vir como mãe dele, ou ele vir como a sua mãe, ele vir como seu pai, você como filho, você pode vir como irmão, porque o laço tem que ser de amor. E é muito importante a gente entender de que o momento é agora. É agora que nós temos que fazer por nós. Né? Eu não estou fazendo só pelo outro, eu estou fazendo por nós. E a espiritualidade, ela vê se aquele seu ato é sincero ou não. Porque nós temos uma máscara, né, meus irmãos? A máscara social. E a gente diz: eu perdoei, mas intimamente estou querendo mais que ele quebre uma perna, tropece e se machuque. Então, não é isso. Essa nossa verdadeira e sincera intenção é que nos dá saúde, que nos dá equilíbrio, é que nos faz ampliar o nosso tempo de existência na Terra. O Paulo Jorge Paiva diz assim: é verdade, como dizia Francisco de Assis, é perdoando que se é perdoado. E é verdade. O trabalho é individual, meus irmãos. O trabalho é feito por cada um de nós. Esse trabalho que nós fizermos dentro de nós, ele reflete. Não adianta eu ficar dizendo que fiz, que perdoo. Eu tenho que exercitar, eu tenho que mostrar, eu tenho que demonstrar. Né? Muitas pessoas fazem na vida N coisas para aparecer, né? No social, mas intimamente não são resolvidas. Quantas pessoas utilizam o Face, o qual nós estamos usando agora, futilmente, quando poderia estar colocando ou atingindo um grupo de pessoas maiores, falando de coisas boas, de coisas saudáveis, né?
mas colocam tantas coisas fúteis, tantas coisas que não terão eco, né? É só por causa da nossa vaidade e do nosso orgulho. É essa a coisa. Meus irmãos, estamos terminando o nosso tema. Eu espero que eu possa ter atingido vocês de alguma forma, positivamente, é claro, né? Mas para que vocês possam refletir, para que vocês possam trabalhar o interior de vocês, para que vocês possam se auto-perdoarem, como diz Joana de Ângeles, para que vocês possam se amarem como vocês são. E quando vocês levantarem de manhã, né, de dia, quando vocês abrirem os seus olhos, que vocês possam dizer assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tenho e por tudo que sou. Mas acima de tudo, Mestre, obrigado pelo teu amor. Amor que é de pai, de amigo, de irmão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Eu tenho um lar, tenho uma cama e um cobertor que me aquecem, enquanto tantos irmãos, neste momento, dormem ao relento. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Que famíliazinha difícil que o Senhor me deu, hein? Mas eu sei, mestre, que esta é a melhor família que eu deveria ter e não a que eu gostaria de ter. Muito obrigado também, mestre, pelos meus amigos, amigos que me dão a mão quando eu caio, que me levantam, que me dão o ombro para que eu possa chorar. Eu tenho amigos, mas há tantos irmãos na terra que não têm amigos porque nunca foram solidários e hoje são solitários. Muito obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Eu tenho uma atividade, eu posso levar o pão para minha casa, enquanto tantos irmãos neste momento não têm o que comer. Muito obrigado também por aqueles que me caluniam, que me agridem verbalmente com palavras. A eles eu agradeço. Agradeço porque me mantém na retidão do caminho. Mas se eu nada disso tivesse, se eu não tivesse um lar para morar, uma família para amar, amigos para abraçar, um trabalho para realizar, mesmo assim, meus irmãos, eu jamais blasfemaria, porque eu tenho a ti. Queridos, muito obrigado. Tem aqui, para completar, a Patrícia Maglione. Obrigado por você também estar me assistindo. Muita paz e que nesses momentos difíceis que a humanidade está passando, lembre-se da palavra de Jesus, da palavra de Chico, tudo vai passar. Muito mais rápido do que vocês imaginam. Não esqueçam que Jesus não nos abandonou. Ele está no leme. Tudo que nós estamos passando hoje é a colheita que a humanidade criou para si próprio. Mas que em breve a mudança do planeta, que já está acontecendo, trará sorrisos, trará melhora. Muita paz.